naquele tempo daquela inflação, a gente só não passou fome porque Deus não deixou, mas quase todo mundo só não fez pedir esmola. E quando a falta de energia gera uma série de transtornos, como aconteceu aqui na casa do Lisbone, o que pode ser feito? De quem é a responsabilidade? Por lei, a certidão de antecedentes criminais do trabalhador só pode ser exigida para cargos específicos. A regularização do documento é imediata, ou seja, não é preciso esperar até o pagamento da última parcela da multa. Olá, boa noite. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o trâmite à reclamação apresentada pela defesa de Lula, que questionava o início da execução provisória da pena do ex-presidente. Lula está preso na Polícia Federal em Curitiba desde o último sábado. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William, boa noite para você que está em casa. Na decisão, o ministro Edson Fachin enfatizou que a apresentação de novos embargos de declaração não contraria o entendimento do STF no julgamento de medidas cautelares das ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância. Isso porque não tem efeito suspensivo. O ministro também enfatizou que a atual jurisprudência permite a prisão após condenação em segunda instância e que, além disso, na semana passada, o plenário da Corte negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Nesse fim de semana, Lula se entregou à polícia após ter sido decretada sua prisão pelo TRF-4. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, que teve que mudar sua rotina de atendimento ao público para garantir a segurança do local. William. Obrigado, Fernanda. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deferiu liminares para suspender efeitos de decisões judiciais que determinaram a reintegração de posse de 2 fazendas em Mato Grosso do Sul, invadidas por grupo indígena da etnia Kaiowá. Segundo a ministra, o texto em que se discute a titularidade das terras pode agravar o quadro de violência na região. A STJ nega liberdade a empresário acusado de ser mandante de chacina. O crime aconteceu em abril de 2017, no norte do Mato Grosso. Por unanimidade de votos, a 6ª turma do STJ negou o pedido de liberdade do empresário Valdelir João de Souza, conhecido como Polaco Marceneiro. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de trabalhadores rurais. O crime ficou conhecido como Chacina de Colniza e aconteceu em abril de 2017 em Taquaraçu do Norte, Mato Grosso. De acordo com o processo, o empresário seria líder de uma milícia armada e teria a intenção de aterrorizar e expulsar poceiros de propriedades para extrair recursos naturais das terras e vendê-las futuramente. Ele utilizaria armas de fogo e extrema violência, o que supostamente resultou na morte de 9 trabalhadores. A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do empresário. No STJ, a defesa do acusado alegou a ausência de indícios de que ele é o mandante do crime, além de afirmar que não estariam presentes no decreto de prisão preventiva as condições necessárias para autorizar o cumprimento da sentença. Mas o relator do processo no tribunal, ministro Rogério Schietti Cruz, não aceitou a tese da defesa. O magistrado afirma que não encontrou no decreto prisional nenhuma ilegalidade e destacou que foram apontados indícios suficientes de que o empresário seria o mandante do crime. Rogério Schietti Cruz também reconheceu a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e levou em consideração o fato do acusado ter fugido. Para o ministro, enquanto o empresário não se apresentar à justiça, vai permanecer o motivo principal para a prisão preventiva. O governo de Goiás suspende o programa ICMS Cidadão no estado por recomendação do Ministério Público Federal. De acordo com o MPF, o programa, em ano eleitoral, quebra as regras das eleições e contraria a legislação. O ICMS Cidadão foi criado no início do ano e seria lançado agora em abril. Beneficiaria cerca de 100 mil famílias carentes de Goiás, revertendo parte do imposto pago nas compras para o próprio consumidor. Segundo o MPF, o benefício fiscal foi instituído só em 2018, ano eleitoral. E só isso contraria a legislação e quebra de forma grave a isonomia da disputa eleitoral. O governador de Goiás, Marconi Perillo, acatou a recomendação do MPF e suspendeu o início do programa.
Trabalhador vai receber indenização por dano moral de empresa de calçados que exigiu certidão de antecedentes criminais para ele, candidato a uma vaga de emprego. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba havia decidido em favor da empresa. Para o regional, a simples exigência de certidão de antecedentes criminais na fase pré-contratual não configuraria lesão de ordem extrapatrimonial. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. Por unanimidade, a SDI1 considerou que a Alpargatas não observou que, por lei, a certidão de antecedentes criminais do trabalhador só pode ser exigida para cargos específicos, que requerem confiança, como vigilantes e motoristas rodoviários de carga, por exemplo. No ano passado, durante julgamentos de recurso repetitivo, a SDI1 definiu regras sobre a exigência da certidão de antecedentes criminais para a contratação de trabalhadores. O caso analisado fixou tese jurídica a ser seguida nos demais julgamentos sobre o tema. Após ampla discussão, os ministros consideraram que configura lesão moral a exigência do documento quando caracterizar tratamento discriminatório ou não justificado com base no grau de confiança necessário para o desempenho da atividade profissional. O ministro Augusto César Leite de Carvalho foi o relator do caso. O direito a ser informado sobre a vida pregressa do candidato a emprego ganha densidade jurídica quando se descola de seu móvel mais profano o de atender à curiosidade atávica ou ao preconceito do empregador e se associa ao interesse de tutelar o ambiente de trabalho, ou seja, o interesse de proteger aqueles que habitam ou laboram no estabelecimento empresarial em que pretende interagir o aspirante ao contrato de emprego. Os ministros da SDI1 também entenderam que a exigência da certidão de antecedentes criminais, quando ausente alguma das justificativas relacionadas à confiança no desempenho do trabalho, caracteriza dano moral presumido, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. A Caixa Econômica terá que corrigir conta vinculada ao FGTS com a aplicação de juros progressivos relativos aos planos Verão e Collor 1. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. As lembranças de uma época onde as mudanças de planos econômicos eram constantes e as perdas ocasionadas por isso também estão na memória da aposentada Iracema Torres. Naquele tempo daquela inflação, a gente só não passou fome porque Deus não deixou, mas quase todo mundo só não fez pedir esmola. No outro dia você ia comprar as coisas, era um preço, no outro já era outro. O economista César Augusto Bergos também rememora as dificuldades que o país enfrentou entre as décadas de 80 e 90, tentando encontrar uma fórmula, um plano que estabilizasse a economia e, principalmente, combatesse os preços altos. O governo continuava gastando ao extremo, os recursos eles ficavam de uma forma abundante no mercado e a inflação, então, voltava com mais força do que a anterior. E até hoje, as perdas econômicas ocasionadas pelos planos econômicos do passado são analisadas em processos que correm nos tribunais brasileiros. Uma das decisões mais recentes foi relacionada à correção no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, daquela época. A 6ª turma do TRF1 determinou que a Caixa Econômica Federal efetue a correção dos valores de FGTS que um trabalhador tem direito, aplicando nos cálculos juros sobre as perdas inflacionárias relacionadas aos planos Verão, de 1989, e Collor 1, de 1990. O relator do caso, desembargador federal Cássio Nunes Marques, destacou que o trabalhador que entrou com a ação tem direito à nova recomposição porque a que foi feita anteriormente não levou em consideração a progressividade dos juros. Especialista em direito do consumidor e direito bancário, o advogado Herbert Mamed explica que outras pessoas podem estar na mesma situação, com direito à correção. Entre 66 e 1971, alguns dos contratos vinculados, alguns dos trabalhadores que tinham conta vinculada ao FGTS, podem não ter sofrido essa aplicação. Ao não sofrer essa aplicação, pode resultar numa demanda judicial para que o judiciário determine que a Caixa Econômica efetue
progressividade e aplicando a correção adequada no saldo da conta do trabalhador no FGTS. O profissional também aproveita para dar um alerta a quem mantinha investimentos entre as décadas de 1980 e 1990, marcadas por crises econômicas, produto interno bruto baixo e inflação alta. Se a pessoa ainda mantém ou tem alguns documentos, é importante verificar se tudo foi corrigido adequadamente. Atenção, eleitor! Em um mês acaba o prazo para tirar o título eleitoral, transferir o domicílio ou alterar o cadastro na Justiça Eleitoral. É bom aproveitar enquanto dá. Daqui a pouco vai ser difícil encontrar o cartório eleitoral assim, vazio, tranquilo. A orientação é não deixar para o último dia, né? A gente sabe que quanto mais perto dessa data, maior o movimento vai ser. E vir para o último dia é fila na certa. A dona Vera, por exemplo, não perdeu tempo. Mal chegou da Paraíba, já correu para o cartório. Primeiro que quanto mais o tempo passa, mais tumultuado fica. Segundo, porque eu tinha medo de perder o prazo, que eu não sabia qual era, porque tem um prazo, né, para a gente fazer transferência. Então, eu quis fazer logo. O prazo acaba só no dia 9 de maio, mas é bom mesmo se adiantar. Quem perder a data corre o risco de ficar sem votar no dia 7 de outubro. Democracia depende de eleição. Então, tem que votar. Quem precisar tirar o título de eleitor, mudar de domicílio eleitoral ou fazer qualquer alteração no cadastro, tem apenas até o dia 9 de maio. Depois disso, o único serviço disponível vai ser a segunda via do título, que pode ser tirada até o dia 8 de agosto em qualquer cartório ou até o dia 27 de setembro no cartório em que o cidadão é inscrito. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça. E quando a falta de energia gera uma série de transtornos, como aconteceu aqui na casa do Lisbone, o que pode ser feito? De quem é a responsabilidade? Saneamento básico e energia são bens essenciais garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e quando há problemas nesses setores que acarretem danos materiais ou morais, o cliente desses serviços pode e deve pedir indenização às empresas responsáveis. Há 5 anos, Lisbone se mudou e desde então a casa fica assim no escuro. A falta de energia já gerou vários prejuízos. Aqui na entrada da casa, a lâmpada, com menos de 1 ano de uso, queimou depois que a energia foi restabelecida e veio com uma carga elétrica tão alta que o produto não suportou. E não é só isso não, nós vamos entrar agora com Lisbone, né, que vai nos mostrar mais coisas. Nesse condomínio, lâmpada virou material de cesta básica. Quando a gente vai ao mercado, lâmpadas tem que comprar muitos, além de chuveiros, né? Nossos chuveiros aqui em casa, logo queimou 2 chuveiros, logo após o retorno da energia. Tá aí, ó. Chuveiro já se trocou bem uns 3 e você leva para poder ter a garantia e quando chega lá que é constatado que é problema energético, eles acabam que não trocam. Você acaba perdendo o chuveiro. E como é um item barato, você acaba não indo até a SEB para poder resolver a questão de receber dela. Os serviços de saneamento básico e energia são considerados bens essenciais à vida, segundo o Código de Defesa do Consumidor, que determina fornecimento adequado e contínuo. A interrupção sem justificativa prévia e que cause danos ao consumidor é responsabilidade da distribuidora de energia e cabe a ela fazer os reparos necessários. A concessionária é responsável por todo e qualquer dano que venha a ter o consumidor. Não adianta a concessionária dizer que foi um relâmpago ou um trovão. Ela é responsável pelo dano que o consumidor tiver. Ela é obrigada a indenizar o consumidor pelo dano que ele tiver. Seja dano patrimonial, seja o dano moral. E não é só na casa do Lisbone que a falha na energia tem sido uma dor de cabeça. O Brasil enfrenta episódios de apagões nos últimos anos.
O último aconteceu no dia 21 de março e atingiu mais o norte e o nordeste, mas afetou todas as regiões do país e deixou mais de 70 milhões de brasileiros sem luz. O operador nacional do sistema elétrico disse que houve um problema no fluxo de energia de um dispositivo na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Essa advogada diz que em todos os casos, consumidores que tiverem problemas com a falta de energia devem procurar seus direitos. A concessionária, ela tem para o conserto dos objetos, os prazos dependendo do tipo de objeto. Se for um objeto considerado bem essencial, como uma geladeira, por exemplo, o conserto, a resposta ela tem que ser imediata, ela é em um dia apenas. Se forem outros objetos que não são considerados como bem essencial, o prazo é de 10 dias. Se a concessionária não cumprir a parte dela, o consumidor deve pegar 3 orçamentos de conserto daquele produto e aí então ele escolheu de menor valor, mandar fazer o serviço e cobrar da concessionária. Caso a concessionária questione ou não aceite, o consumidor tem ainda a Agência Nacional de Energia, tem o site consumidor.gov e finalmente ele tem a Justiça. Campanha lançada pelo TSE quer incentivar maior participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política. As mensagens já começaram a ser divulgadas em rádios, TVs e redes sociais. A iniciativa está prevista na Lei das Eleições. De acordo com a norma, o Tribunal Superior Eleitoral deve promover em até 5 minutos diários, contínuos ou não, em anos eleitorais, propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar maior representatividade desses segmentos na vida política brasileira. A lei estabelece também o período de 1º de abril a 30 de julho para a veiculação da campanha. O vídeo trata especificamente da questão da representatividade e tem como mote da campanha o slogan: "Ninguém te representa tão bem como você". O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. O objetivo é levar o cidadão a refletir sobre a importância de se engajar politicamente. O filme, que pode ser acessado nos perfis do TSE no YouTube, Facebook e Twitter, tem pouco mais de 1 minuto de duração e afirma que a verdadeira democracia acontece quando todos os gêneros, raças e idades são representados na política do país. A democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Está aprovado, todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. O Fórum Regional de Mangabeira, em João Pessoa, bateu todas as metas do Conselho Nacional de Justiça no mês de março. É o resultado de um trabalho em conjunto com foco na população. Todas as varas do Fórum Regional de Mangabeira, situado na zona sul de João Pessoa, atingiram durante o mês de março a meta 2 do Conselho Nacional de Justiça para 2018, que busca julgar os processos mais antigos. Existem ao todo quase 9 mil feitos da meta 2 julgados, o que representa mais de 80% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2014. De acordo com a servidora-chefe da seção criminal, Hilda Gervásio, o trabalho com a meta 2 é intensificado já no início do ano. Já estamos dentro da meta, agora vamos trabalhar mais para ver se a gente atinge os 100%. O Fórum de Mangabeira trabalha para alcançar essa meta. Cada juiz tem o seu empenho e cada funcionário também trabalha com empenho para alcançar esses processos da meta 2. Já nos juizados, o alcance da meta se dá com o julgamento de 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2015. A priorização dos feitos mais antigos também é uma prática no local. Vem sendo fruto de um esforço muito grande, tanto por parte de todos os servidores, dos assessores, dos juízes leigos, todos juntos empenhados, temos conseguido cumprir a meta. O diretor do Fórum, juiz Meales Medeiros de Melo, revela que há também uma alta produtividade. Em 2017, a unidade arquivou 17.991 processos. No mesmo período, foram distribuídos 14.905. Mangabeira é um fórum que tem uma alta demanda, é verdade, mas que também tem uma excelente produtividade, altíssimas taxas de atendimento à demanda. Então,
as coisas aqui começam a funcionar de uma maneira muito mais satisfatória. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, multas de trânsito já podem ser pagas com cartão de débito ou crédito. A regularização do documento é imediata, ou seja, não é preciso esperar até o pagamento da última parcela da multa. Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Justiça começou um levantamento sobre o perfil dos juízes brasileiros. A pesquisa é para traçar o perfil dos magistrados brasileiros. Ao todo, os juízes vão responder a 28 perguntas de caráter social, demográfico e sobre a trajetória profissional. Os dados informados serão mantidos em sigilo e os resultados divulgados de forma agregada. O último censo foi realizado em 2013 e o próximo deve ocorrer em 2020. Mais de 18 mil magistrados vão participar da pesquisa e o prazo para o envio das respostas é até 15 de maio. Mais informações estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br. Já está valendo resolução do Denatran que permite aos motoristas pagarem multas de trânsito com cartão de débito ou crédito. Os Detrans do Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco já estão operando com o novo sistema. E a previsão é que todos os estados, até o meio do ano, adotem a medida. Nós já temos notícia que 8 dos estados já estão fazendo processo de credenciamento e possibilita ao cidadão ter uma comodidade, um controle maior do seu orçamento, que muitas vezes, infelizmente, o nosso cidadão só toma conhecimento de autuações de multa quando vai renovar o seu licenciamento do seu veículo. Além de ser vantajoso para os Detrans, porque recebe o valor da infração à vista, o motorista também tem a opção de parcelar a multa em até 12 vezes, assim como é permitido pela operadora do cartão de crédito. Outra vantagem para o dono do carro é que a regularização do documento é imediata, ou seja, não é preciso esperar até o pagamento da última parcela da multa. Em Brasília, a novidade agradou os motoristas. Eu acho interessante, é mais fácil, né, para a gente, facilita o nosso dia a dia, né, pagamento, né? Eu acho que é uma boa ideia. Para mim, é aprovado. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos começar o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber negou uma liminar em um habeas corpus do advogado Hélio Gueiros Neto. Ele é acusado de ter matado a esposa, a advogada Renata Cardim Lima, em 2015 em Belém, no Pará. A defesa alegou que o Superior Tribunal de Justiça teria cometido ilegalidade ao não dar andamento a um habeas corpus apresentado no tribunal. Mas, para a ministra Rosa Weber, o STJ fundamentou bem a decisão. A Justiça Federal de São Paulo retomou hoje os depoimentos de testemunhas do processo que envolve os empresários Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JF. Eles são acusados de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada. Ao todo, 9 pessoas devem depor, 2 testemunhas de acusação e 7 de defesa. E uma última notícia, a Justiça do Rio de Janeiro decretou hoje a prisão preventiva de 159 pessoas que foram presas em flagrante na mega operação que aconteceu no último sábado em combate à milícia no Rio. A audiência de custódia com os presos será realizada amanhã de manhã pelo sistema de videoconferência na Central de Assessoramento Criminal do TJ do Rio. Eu fico por aqui. Todas as notícias de hoje do Jornal da Justiça, segunda edição, você confere no nosso site tvjustiça.jus.br. Volto com você, William. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular. Mande pra gente. Nosso WhatsApp, 61-99260-6116. O e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.